falar aqui agora de função crescente e decrescente. Ou seja, em que quadrantes a função cosseno de x ela é crescente e em que quadrantes ela é decrescente. Muito bem. Então, já deixando aqui na posição belezinha que eu quero, o cosseno, né, do ângulo que está exatamente no ponto A aqui, né, indicado pelo ponto A, né, que é o ângulo de zero. Qual é a medida do cosseno desse ângulo? Quanto? Oi? Não ouvi. Vale 1. Isso, vale 1, ok? Então, no ponto A, né, que é esse ponto aqui de partida, né, o início, né, dos arcos que percorrem a circunferência, nesse local, o cosseno tem medida 1, beleza? O que acontece com a medida do cosseno, de modo que eu vou aqui, ó, caminhando no sentido anti-horário no círculo trigonométrico. O que está acontecendo com os valores do cosseno? Diminuindo. Estão diminuindo, né? Duas formas de você ver, ó. Então, aqui ele começa em 1, e à medida que eu vou movendo aqui sobre a circunferência, ó, os valores estão caindo. Se a gente olhar aqui, os valores, né, automáticos estão gerados aqui, estão caindo, né? E outra coisa, você observa que esse tamanho aqui do cosseno, ele estava no ponto A, ele está recuando aqui, ó, e, portanto, diminuindo. Então, eu digo que no primeiro quadrante, a função cosseno ela é decrescente. Tranquilo? Tudo bem aí? Sim. Muito bem. Quando chega aqui no ponto B, qual é o valor do cosseno nesse local aqui? 0. Zero. Então, veja, lá no ponto A, o cosseno, né, do ângulo, né, indicado ali naquele lugar tem valor 1. E aí a gente percorreu o primeiro quadrante até o ponto B. E aí o cosseno, a medida do cosseno saiu de 1 e foi para 0. Ou seja, diminuiu e, portanto, no primeiro quadrante, o cosseno, a função cosseno, ela é decrescente. Ok? Vamos observar agora o que acontece no segundo quadrante, né? Então, veja, estamos partindo do zero. Aí vamos caminhar agora até o ponto C e observar o que acontece com a função cosseno. Se os valores estão crescendo ou se estão diminuindo. Vamos lá. Então, aqui, ó, começou a caminhada. O que está acontecendo com os valores do cosseno? Estão aumentando ou diminuindo? O que vocês acham? Está diminuindo. Estão diminuindo. Muito bem, muito bem. E por que eu sei que estão diminuindo? Alguém pode dizer, ah, professor, veja, o tamanho aqui dessa linha vermelha saiu de 0 e foi crescendo. Certo. O tamanho cresceu. Porém, lembre-se que nós estamos do lado agora negativo do eixo X. Então, quanto mais para a direita você caminha, menor é o valor do número. Então, aqui nós saímos de 0 e vamos para o valor. Qual é o valor aqui no final? Cosseno de 180, né, de π radianos, é menos 1. Saímos de 0 e fomos para menos 1. Então, o número diminuiu, né? A gente viu na animação aqui. Então, significa dizer que no segundo quadrante, a função cosseno ela é o quê? Decrescente também. Tranquilo? Alguma dúvida? Sem dúvidas? Vamos lá. Então, vamos observar agora o que acontece no terceiro quadrante. Então, observe, nós vamos sair do menos 1, né, do tamanho de valor menos 1, e vamos sair aqui do ponto C para o ponto D e ver o que acontece. Então, vamos lá, muito bem. Ó. O que está acontecendo com os valores do cosseno, à medida que eu estou percorrendo aqui o terceiro quadrante? O que está acontecendo com ele? E aí, minha gente, o que aconteceu com os valores do cosseno? Está aumentando.
Aumentou, né? Nós saímos de -1 e fomos para 0. Então, veja, nós começamos aqui, ó, a medida do cosseno aqui começou a caminhar para a direita. Então, toda vez que você caminha para a direita aqui na reta numérica, você está no sentido de crescimento, ou seja, os valores vão aumentando. Então, dizemos que no terceiro quadrante, a função cosseno ela é crescente. Tranquilo? Vamos seguir. Saímos agora do cosseno igual a 0, né? Aqui no ponto D, e vamos caminhar até o ponto A, ou seja, passaremos pelo quarto quadrante. Então, observe o que acontece com o valor do cosseno. O que está acontecendo com os valores do cosseno aqui no quarto quadrante? O que aconteceu? Aumentou também de valor. Exatamente, aumentou de valor, saiu do 0 e foi para 1. Ok? Então, significa dizer que a função cosseno ela é crescente no quarto quadrante. Ok? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Obrigado por assistir. Bom estudo.